Olá pessoal, uma boa noite, graça e paz, que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Muito bom estar com vocês para a live de hoje, né, das sete dias para a nossa Páscoa. Está chegando a nossa Páscoa, está chegando o dia de celebrarmos a Páscoa do Senhor nosso Deus, do nosso Cristo. Na ministração de hoje falaremos sobre receba uma palavra de adoção. Procure entender o que será ministrado nessa noite, é de grande importância. Procure entender. Vocês que vão chegando, compreendam a palavra, será de grande valia para todos nós. É um tempo em que nós precisamos da palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Que Jesus abençoe a todos vocês que estão chegando. Eu meditava ainda há pouco sobre o cativeiro babilônico. Eu sou apaixonado pelas histórias narrativas bíblicas, e como eu sempre digo, eu procuro me encontrar nela, né? Me localizar nela em tempo e espaço, né? Ter uma percepção espacial, né? Das narrativas bíblicas e olhar para o comportamento dos personagens bíblicos e observar se o comportamento deles os levou, né? a um final feliz. E a gente procura aprender com as Escrituras, aprender com o comportamento dos homens de Deus, onde erraram, onde acertaram, que comportamento tiveram, se Deus aprovou o seu comportamento, e isso nos ajuda a cometer menos erros, né? Menos erros. Errar, nós parece que sempre vamos cometer erros. A gente tem que fazer o possível para que a gente cometa o mínimo de erros possíveis nas nossas decisões. Em tempos difíceis nós temos que olhar para as Escrituras, e tenho meditado muito aqui no livro de Jeremias, nas suas falas, né, com relação ao reino de Judá, o quanto Jeremias profetizou contra a apostasia de Judá, o quanto ele insistiu para que as pessoas se voltassem para Deus, o quanto Jeremias profetizou o arrependimento, né, a volta do povo a Deus. E o povo endureceu a cerviz, né, endureceu o coração de uma maneira tal que acabaram sendo levados ao cativeiro, onde ficaram durante 70 anos por conta da apostasia, da rebeldia que tomou conta do povo de Deus naquela época, há pouco mais de 2.500 anos atrás. O capítulo 32 de Jeremias tem uma passagem muito interessante e vai nos ajudar agora nesse momento, uma vez que a gente tem notícias, particularmente hoje, né, algumas notícias não muito boas com relação à dinâmica, né, do Covid-19, né? Nós soubemos hoje de alguns casos positivos na nossa cidade. Eu acho que é bacana a gente falar disso, temos que encarar isso tudo, mas de forma alguma compete a nós pastores, né, ministros da palavra, espalharmos pânico. Pelo contrário, nós comento isso aqui, e a passagem de Jeremias vai nos trazer uma alegria muito grande. Deus, ele sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma escapatória, né? Deus sempre tem uma válvula de escape, Ele sempre nos dá uma saída. E nós vamos encontrar Jeremias, no capítulo 32, no auge ali, né, já do cerco de Jerusalém, de Nabucodonosor já chegando ali em Jerusalém, já no auge, né, todos já sabiam, né, era caminho sem volta, Jerusalém seria tomada. Enfim, eram dias difíceis, né, para o povo de Deus, que por fim das contas foram levados quase todos cativos, né, para a Babilônia. E naqueles dias em que tudo parecia perdido, em que parecia que a nação ia acabar, né, por aquele momento, parecia que a nação de Israel ia deixar de existir, o reino de Judá deixaria de existir. Naqueles dias, o capítulo 32 tem uma narrativa muito interessante, muito auspiciosa, né? muito linda, que devemos observá-la e aplicá-la nesse momento, aqui e agora. Temos que aplicar exatamente agora. O Senhor diz a Jeremias que um dos seus parentes vai procurá-lo para comprar um campo. Imagina, a cidade estava se tornando já a cidade deserta, né? E Deus fala para ele: compra um campo, né? Compra um campo, faz uma escritura, né? Porque
Deus já profetizava, Deus já liberava palavras de esperança para o povo que estava saindo para o cativeiro. O que nós precisamos agora é de esperança, né, queridos? Já há um mal determinado, nós precisamos da misericórdia de Deus e precisamos de esperança. Gente, vamos dobrar a nossa oração, vamos orar mais. Esse é um tempo em que nós temos que deixar de lado todas as diferenças. Esse é um tempo em que, mais do que nunca, nós temos que aplicar o que Jesus disse. Olha, se alguém te quiser que você vá uma milha, vai duas. É um tempo em que nós deixamos de lado tudo aquilo que é interesse pessoal e nós pensamos do bem comum. Tempo de oração, tempo de busca, tempo de ficar em casa, tempo de nós celebrarmos ao Senhor nas nossas casas. Nós temos uma ceia pela frente, né? No final de semana nós temos uma ceia pela frente. Celebraremos a ceia do Senhor, celebraremos com um ato profético nas nossas famílias. Nós celebraremos cada um nas suas casas, mas simultaneamente faremos isso e faremos um ato profético muito forte aqui na comunidade Reino. Se alguém quiser seguir isso, em atos proféticos, clamor ao Senhor nosso Deus, a um tempo de oração, um tempo de busca, de conexão. Peço a vocês da comunidade do Reino que não se dispersem nesses dias. Precisamos estar juntos. No domingo todos devem estar ligados nesse momento de ceia, né? No momento de celebrar a ceia do Senhor, todos juntos, reunidos. Nós temos um cabeça, Cristo, e Ele está nos conduzindo. Então nós estaremos juntos celebrando a ceia do Senhor no domingo à noite nós celebraremos a ceia. Nós distribuiremos o pão, o vinho devidamente consagrado, os elementos da ceia devidamente consagrado, distribuiremos às famílias da comunidade e celebraremos juntos em um momento adequado, em um momento oportuno, à noite, durante o período que compreende o período de culto, celebraremos ao Senhor então. Alegre-se com essa palavra. Há um tempo de esperança para nós, é um tempo de esperança. Quando parecia que para Judá as coisas estavam perdidas, o Senhor disse a Jeremias: compra um campo, ainda vai valorizar bastante, vocês terão muitas alegrias, será um tempo bom. Nós nos fortaleceremos. Hoje eu vou falar de adoção, e quando nós falamos de adoção, vamos falar de adoção, você vai aplicá-la nesse momento, né? Nós vamos aplicar já, né, a adoção do ponto de vista bíblico. A adoção é uma das grandes doutrinas da Bíblia. Hoje colocaremos como uma palavra prática que nós possamos conduzi-la, aplicá-la nas nossas vidas imediatamente e usufruir do que a Bíblia, do que a palavra de Deus e os planos de Deus para nós. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 5, por exemplo, ele vai dizer: e ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então hoje nós falaremos de adoção. Só um versículo base, uma palavra base, chave, para que você comece a ter noção do que falaremos nessa noite, sem que pareça isso aqui um estudo bíblico, mas que seja uma palavra prática, uma palavra totalmente aplicável a você. Também uma palavra moderada, temperada com sal. Ore por nós. Eu oro por você agora, Pai de amor, de misericórdia e justiça, que Teu Espírito Santo nos conduza em esperança, em santidade, em adoção. Nessa noite falaremos a Tua palavra em adoção. Abençoa os que estão ouvindo, abençoa as casas. Seja conosco, Deus. Nós rogamos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ministrar ao teu coração as palavras de adoção. O tema de hoje, né? Receba a palavra de adoção, receba a palavra de filhos. Como disse Efésios, versículo número 1, diz que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Romanos capítulo de número 8, versículo 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. As pessoas gostam de interpretar a palavra Abba Pai como paizinho, uma coisa amorosa. O que importa é que realmente nós somos herdeiros de uma promessa e somos adotados em Cristo.
cantam-se com alegria naquela música, né? O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Uma realidade, a Bíblia diz isso aqui, mas nós vamos entender o que é a adoção. Talvez vai ficar bem melhor, você vai ficar bem mais feliz quando você entender o que realmente significa o termo, né? A etimologia da palavra adoção. Quando nós olhamos para o que ela quer dizer, segundo os costumes da época, né? Segundo o contexto histórico, cultural da época, o que significa a palavra adoção, vai ficar bem jóia. Então não perca isso, tá bom? Chame os seus amigos, né? Chame os vizinhos, fala, corre aqui, vamos aprender uma palavra que tem a ver com o nosso dia a dia, que tem a ver também com o nosso futuro, tá bom? Beijo grande a todos vocês. Que o Espírito de Deus nos conduza, né, nesses momentos em que estaremos, no pouco tempo que estaremos aqui, e que seja um tempo muito precioso na presença do Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 8, 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, falando Paulo com relação aos seus contemporâneos judeus, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Muito bom. O que nós pegamos aqui, o que nós depreendemos disso aqui, e a palavra-chave para isso é adoção. A palavra de hoje é adoção. Receba a palavra de adoção. Quando a gente fala de adoção, do verbo adotar, nós logo pensamos em adotar um filho, que nós estaríamos adotando um filho, adotando alguma coisa, mas você vai perceber que o conceito oriental, o conceito das terras bíblicas, não é isso. A adoção, quando a Bíblia vai falar disso aqui, a adoção não é adotar um órfão. Você vai perceber que a adoção que a Bíblia está falando é um processo. Então entenda o que vai ser dito agora, que você vai perceber que adoção não é uma atitude, não é um ato, não é você ir lá e adotar um órfão. Não, absolutamente. A adoção que está falando aqui é um processo, e com simplicidade eu passo para você. Entendendo a adoção, então, no contexto bíblico-cultural. Adoção, nós somos filhos de Deus. Agora, João diz, filhinhos, agora nós somos filhos de Deus. Então, agora nós somos, sinal que nós não éramos. Ele diz, agora nós somos. Sinal, então, que nós não éramos antes. Se somos agora, é porque nós não éramos antes. A palavra adoção, entenda, a palavra adoção, originalmente ela é ruiotésia. Isso significa, a palavra traduzida adoção, ela é ruiotésia. É uma palavra composta de ruiós e teses. Ruiós é filho. Entenda que não é difícil não, tá bom? E o Espírito vai nos ajudar. Ruiós, filho, teses, colocar, pôr em algum lugar. Tradução para ruiotéses, tradução para a palavra adoção, colocado no lugar de filho. E isso também não é difícil de entender. Essa palavra não se refere absolutamente a um órfão ou um adulto benevolente que talvez queira adotar um órfão. A palavra ruiotese é aplicada, entenda isso, a palavra ruiotese é aplicada aos rapazes, aos moços, aos jovens, aos adolescentes que atingiram a idade adulta, os de maturidade, os quais, agora vou citar a Bíblia, os quais, devido ao uso, possuem os seus sentidos exercitados para discernirem tanto o bem como o mal. A palavra adoção, ela serve para aqueles que alcançaram a maturidade. Eu falava que era um processo, então entenda o processo. Para os orientais, para os das terras bíblicas, há 3 estágios na vida de um filho, do ser humano, 3 estágios para qualquer pessoa. No primeiro estágio, assim como há para nós aqui também, depois eu faço um paralelo aqui e você vai perceber como há para nós também. Para eles, quando nasce a criança, ele é um teknion, e significa um bebê. Também para nós, quando nasce aqui, a gente fala, olha, nasceu o bebê. Para nós até comentamos, nasceu o filho do fulano. Mas todas as pessoas falam, é um bebê, que bebê lindo. Ninguém chega lá e fala que menino, que moleque lindo, né? Moleque já é para já mais garoto, mais adolescente. A gente fala que bebê lindo, que neném lindo. Com o crescimento nós falamos que menino, né? Costumeiramente se fala moleque, o que não é bom por conta da divindade Moloque, e quando já chega uma idade maior é homem. Nós não chamamos um homem de bebê nem um bebê de homem, não?
a não ser quando queremos identificar o sexo. Pois bem, na linguagem, nas terras bíblicas, teknion significa bebê. Teknon, sem o i, teknon significa adolescente. E ruios significa o adulto. Então são os três estágios da vida de um oriental: teknion, bebê; teknon, adolescente; e ruios. Nós estudamos bastante, né, sobre sobre duas delas, o teknon e o ruios. Mas aqui eu busquei isso com o pastor Ralph Mahoney, muito conhecido por ter escrito aquele livro Cajado do Pastor, estudioso, um teólogo um teólogo maravilhoso, o pastor Ralph Mahoney. Então as minhas informações eu trago do Ralph, né, do Ralph, um pastor que eu gosto muito, e indico a vocês um livro que foi escrito por ele e alguns outros escritores, chamado Cajado do Pastor, simplesmente maravilhoso. Todo líder deve ter esse livro, que é simplesmente impressionante o volume de informação, o cabedal de experiência, de conhecimento que tem o Ralph e tantos outros que ele escreve. Então eu estou trazendo isso, estou me embasando em estudiosos da Bíblia, em grandes teólogos. Ralph Mahoney, sobre adoção, ele vai falar sobre isso aqui. Outros escritores falam também. Eu busquei no Ralph, confio muito nos escritos do Ralph. Então nós entendemos aqui que a adoção ela é o terceiro estágio de um processo que começa com teknion, bebê; teknon, adolescente; e finalmente ruios, o adulto. Então adoção, queridos, adoção nada mais é quando Deus reconhece a paternidade por conta da maturidade espiritual. Ou seja, é um processo. Não é simplesmente alguém levanta a mão, aceita Jesus e por isso escapou de ser um filho da ira, né, e tornou-se um filho de Deus. Não, a adoção nos tornamos filhos por adoção, e não é porque fez um documento de adoção, não é porque nós temos alguma qualidade para isso, absolutamente não. A adoção é um processo. Nós chegamos à adoção por conta de uma evolução, de um crescimento espiritual, de um crescimento com Deus. Nós chegamos à adoção, à idade de filhos maduros. Isso é entendido no Bar Mitzvah, com que os meninos judeus fazem quando chegam aos 13 anos de idade, ao cerimonial do Bar Mitzvah, e eles são, a sua maioridade é reconhecida ali. Primeira vez em que leem a Torá em público. Todo menino judeu espera muito isso, né? O Bar Mitzvah, que é a sua cerimônia de maioridade. Nós, na condição de servos de Jesus Cristo, de filhos da palavra, filhos do Evangelho, filhos das boas novas, filhos do reino, nós todos somos filhos do reino. Todos nós, todos, queridos, todos somos nascidos de Deus, todos somos. Mas a paternidade de Deus, ela é reconhecida e particularmente também a nós, filhos do reino, na evolução, no nosso crescimento com Deus, no discipulado, no nosso caminhar com Deus, na intimidade com Deus, que nos leva a um crescimento ainda mais rápido. Quanto maior a intimidade com Deus, tanto mais rápido o nosso crescimento. E o que é uma coisa natural, se você quanto mais você caminhar com o seu pai biológico, tanto mais rápido você se parecerá com ele. Quanto maior for o tempo que você passa com o seu pai, tanto mais rápido você se parecerá com ele. Essa é uma coisa natural. O ruios, então, é a maturidade que nos leva a ser reconhecido como filhos de Deus. Por isso João diz: filhinhos, agora nós somos filhos de Deus. O escritor aos Hebreus, numa reprimenda aos seus ouvintes, né, aos que leram as suas cartas, ele diz: olha, vocês já deveriam ser adultos, né? Adultos espirituais, né? Mas ainda são crianças, ainda são teknons. E o que é que isso, por que nós devemos desejar, e por que a esperança de Deus e a promessa de Deus para que nós cheguemos a essa qualidade de ruios? Porque isso vai nos trazer autoridade.
E antes que eu continue, deixa-me explicar mais uma coisinha aqui para falar de autoridade. Você vai perceber o quanto é lindo isso aqui. Ainda dentro disso aqui eu vou falar sobre autoridade e sobre herança de Deus. Mas antes perceba como João, ele estabeleceu de maneira simples esse conceito que eu acabei de passar a vocês. João, no capítulo 2, versículo 12 e 13, ele diz, o apóstolo, 1 João, capítulo 2, versículo 12 e 13, o apóstolo João bem definiu este conceito. Olha, ele diz assim, eu vos escrevi filhinhos, teknion, eu vos escrevi jovens, teknon, e eu vos escrevi pais, huios. João, ele separou isso, a evolução. Então ele escreveu para as mesmas pessoas, mas nos seus níveis de aprendizado, de discipulado, em vários níveis. Então João, ele está falando com bebês, ele está falando com jovens, ele está falando com adultos, com huios, teknion, teknon e huios, os adultos. Bom, nós também podemos ver esses três estágios na vida de Jesus Cristo, o Messias, Jesus chamado Cristo, nosso Messias. Nosso alvo final, Jesus Cristo. Você vai perceber Jesus na manjedoura como um bebê, Lucas capítulo 2, versículo 7, teknion. Você vai ver Jesus com 12 anos, já ali na adolescência, Lucas 2, 46, teknon. Você vai encontrar depois Jesus sendo batizado por João capítulo 3, versículo 13 e 17. Agora perceba, quer ver que lindo isso aqui? Olha que maravilhoso, olha como a Bíblia nos esclarece e como Deus tem prazer de nos revelar, revela a mim, revela a vocês. E olha que coisa impressionante que o Espírito nos revela aqui. Jesus chegou para ser batizado por João e diz que ele saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, na forma de uma pomba, e aí ouviu-se uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Percebe isso? Deus reconheceu a paternidade publicamente dele sobre Jesus Cristo. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus passou os três estágios. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia, o menino crescia na graça e no conhecimento. Então essa é uma evolução, ele crescia, crescer é uma evolução que acontece com todos. Nós crescemos também na graça e no conhecimento, e todos nós, em termos de caminhar com Deus, passamos pelos estágios do teknion, somos bebês. E muitos de nós, na condição de bebês, fazemos coisas que os bebês fazem, faz até umas caquinhas, e Deus releva, porque Ele sabe que Ele é um teknion. Depois nós chegamos à idade, falando no caminhar com Deus, na trajetória com Deus, chegamos ali à idade da adolescência, do teknon, fazemos até as peraltices que os teknons fazem, e Deus também releva. Mas chega um momento em que nós não somos nem teknions, bebês, e também não somos mais teknons, adolescentes. Chega um momento em que nós temos, pelo tempo que nós temos com Deus, espera-se que sejamos agora os huios, adultos. E aí, então a Bíblia vai nos ensinar. Quando eu era menino, teknon, eu andava como um menino, discorria como um menino, fazia as coisas de menino. Mas logo que eu deixei de ser menino e passei a ser huios, então eu deixei as coisas de menino, de teknon, e passei a fazer a coisa de um homem adulto. Huios, uma mulher adulta, um jovem, mas já adulto, o huios. E aí, nesse aspecto, é que o Senhor, a Bíblia está dizendo que Ele nos predestinou. Veja, Ele nos predestinou, e a passagem inteira vai dizer que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, para que fôssemos filhos da adoção, filhos maduros, filhos huios, filhos maduros, filhos que têm o comportamento de pessoas maduras, em qualquer segmento da vida, em qualquer momento da vida, em qualquer área da nossa vida. Por exemplo, nesse momento em que nós estamos vivendo agora, um momento de sermos huios, momentos de sermos, diante de tudo o que acontece, sermos huios, sermos filhos maduros, e não teknions, bebês, nos comportando como bebês nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nos nossos atos, nem como teknons, adolescentes, mas sim, particularmente esses que se reconhecem como filhos de Deus, têm que ter um comportamento de filhos realmente de Deus, filhos maduros. Então receba nessa noite a palavra de adoção. A palavra de adoção te colocará num nível que talvez você não tenha experimentado,
Um ruiós, ele pensa diferente do tecnon, ele vive diferente do tecnon, ele reage diferente do tecnon. Um ruiós, ele tem serenidade, um ruiós, ele tem uma visão ampliada, um ruiós, ele toma decisões equilibradas, um ruiós, ele tranquiliza a família, um ruiós, ele tem uma palavra firme, moderada, temperada com sal. Um ruiós é o tipo que não se abala, mas permanece para sempre, como os montes de Sião. E agora nós podemos fazer isso pessoalmente, sozinhos? Não, queridos, ninguém faz isso sozinho, é um dom de Deus. Ao sair da água, desceu o Espírito Santo sobre Jesus. Agora olha essa palavra linda, profética, maravilhosa. Depois que o Espírito desceu sobre ele, ele foi reconhecido um Filho de Deus, publicamente, Filho de Deus. O Senhor Deus deu testemunho, Deu testemunho de que este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Olha que lindo. Diz as Escrituras que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então vai aqui uma instrução maravilhosa para as nossas vidas, uma instrução assim imprescindível para a nossa sobrevivência com Deus, a nossa sobrevivência em Cristo, a nossa sobrevivência como discípulos de Jesus Cristo. Por que ele não foi antes para o deserto? Porque faltava ainda a ele a maturidade, é isso. Mas ele era o Filho de Deus, mas faltava a ele a maturidade, tudo no seu tempo. Jesus fez tudo no seu tempo, ele nasceu no tempo, ele esteve entre os doutores no tempo, e ele foi batizado no seu tempo, o seu ministério foi tudo no tempo, nada fora de tempo. Jesus foi conduzido ao deserto quando ele era um ruiós, cheio do Espírito Santo. Daqui nós aprendemos que ninguém deve encarar um deserto no status de teknion ou de teknon, de bebê ou adolescente, mas nós encaramos um deserto na condição de ruiós, de adultos, nós encaramos. E o que é que nos leva a isso? Ora, é muito claro, a Bíblia diz assim: e ele lhes deu o poder de serem chamados ruiós, filhos de Deus. Ele deu, então vem dele, vem o que é do Pai que vem a nossa capacitação para um ruiós. Não depende das nossas atitudes, não depende das nossas boas obras, depende da nossa fé em que ele é capaz de nos alçar à condição de ruiós, o que nos deixa preparado para enfrentar muitas situações que no status e com o caráter de um adolescente nós jamais conseguiríamos triunfar sobre elas. Espero mesmo que o Espírito esclareça isso ao teu coração. Estou tentando ser o mais simples, claro, possível, mas é o Espírito quem fará o teu coração. Não há aqui nenhuma intenção de que eu te convença de coisa alguma, mas o Espírito com certeza o fará. Da minha parte eu estou tentando ser bastante claro. Ruiotésia ou a adoção também tem a ver com herança. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 3, ele diz: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo, todo o tempo que o herdeiro é menino, teknon, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, teknons, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quem vive o status de um teknon, ele vai ter medo, ele vai ter temor, ele vai se acovardar diante de situações, porque é um garoto, é natural, garotos fazem isso, é natural. Mas homens formados não, guerreiros, combatentes da fé, não, Senhor, não se amedrontam, pelo contrário, pela fé marcham, pela fé triunfam. Veja quando o povo israelita, por exemplo, chegou diante do Mar Vermelho, alguns se comportaram como meninos, como teknons, mas tinha lá líderes, tinha Moisés que foi para cima do mar, tocou o mar com a sua vara e o mar se abriu. Lembre-se de Josué e Caleb, comportamento ruiós. 10 dos espias se portaram como meninos, com palavras negativas, com palavras de um espírito acovardado. Mas Josué e Caleb tiveram um espírito. Caleb tinha um espírito diferente, o espírito de um ruiós, de um homem maduro. Agora veja, ele nos deu poder para sermos ruiós.
Ele nos deu poder para sermos filhos. Este é o quadro do cristão, o qual semelhantemente também precisa passar pelo processo de crescimento antes de ser colocado em sua posição como filho de Deus. Então é um processo pelo qual nós passamos, um processo que nós vivemos. É como se fosse um casulo, uma metamorfose. Nossa vida é um casulo. Então nós somos bebês espirituais, depois nós somos jovens espirituais e chegamos à idade madura, de pessoas maduras. E esse é um momento em que a sociedade, o planeta Terra, a nossa cidade, a nossa família, a sua casa precisa de pessoas maduras, quer seja pai, quer seja mãe, quer seja os filhos. Precisa de ruiós, que tenham maturidades, que tenham uma palavra boa, uma palavra firme, uma palavra de calibre. Eia, levantemos, conquistemos. Há uma montanha, há um cananeu, há carros, há cavalos, mas nós, em nome de Jesus Cristo, nós triunfaremos. Há uma promessa para nós, há uma promessa, e nós triunfaremos. Isso é o que o ruiós faz. O tecnon, ele vai se acovardar, ele vai fugir. Então, nesse momento, é um tempo de que sejamos filhos do Altíssimo, filhos da adoção, filhos da ruiotésia, realmente que colocados agora, alçados, passamos pelo cerimonial, alçados, colocados no lugar de guerreiros. Nas eras antigas, as pessoas esperavam muito essa época chegasse, porque nos tempos bíblicos mais remotos, somente aos 21 anos um homem podia sacar da espada. Somente a partir dos 21 anos era a sua maioridade, ele se tornava ruiós, nesse termo grego, né? Ruiós, ele era um ruiós, ele podia sacar da sua espada. Espiritualmente falando, a Bíblia nos disponibiliza, a palavra de Deus, ela nos disponibiliza armas poderosas. 1 Coríntios vai dizer que as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são armas carnais, mas são armas poderosas para destruir as fortalezas. Mas quem pode lidar com essas armas? Não pode colocar armas nas mãos de meninos. Não se coloca armas nas mãos de um tecnon, de um adolescente, absolutamente não, é perigoso. Mas se coloca na mão de ruiós, de combatentes, de guerreiros, de pessoas experimentadas, que têm maturidade, que se desenvolveram, que passaram pelo processo e venceram. Dois termos agora importantíssimos: ruitotésia e exousia. Perceba esses dois. Não se preocupe em si com o termo original. Eu estou passando eles para vocês apenas para que eu tenha base, né, nessa nossa ministração dos nossos grupos, para que eu tenha uma base do que nós estamos falando, e não são palavras jogadas ao vento. E eu quero lembrar que, como o apóstolo Paulo diz, eu, quando venho para cá, e qualquer um de nós, acredito que qualquer um de vocês que vem para ministrar a palavra, a gente vem não como aquele que dá socos no ar, como disse o apóstolo Paulo, mas nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós somos combatentes da fé, todos nós somos, seja vocês que estão ouvindo, e eu que estou aqui, ao menos eu procuro ter sempre um embasamento para que a gente possa ministrar a palavra de Deus com segurança e convicção e temor no nosso coração. Então, ruitotésia e exousia. O que significa exousia? Poder, autoridade. Então, olha só, João capítulo 1, versículo 12, vou lê-lo para que eu encaixe ruitotésia e exousia nessa palavra que tem a ver com a nossa adoção. A justificação é apenas o início da nossa grande salvação. Mas a todos os que receberam, olha isso aqui, mas a todos os que receberam, a esse deu-lhes poder, autoridade, direito, privilégio de se tornarem filhos de Deus. Vou repetir: mas a todos os que receberam, a estes deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. A palavra poder aqui, ela é exousia, e ela também pode ser traduzida por autoridade, direito, privilégio, permissão. Então o Senhor Deus nos deu, olha para isso, é Ele quem nos dá. Deus nos dá poder, autoridade, direito, permissão para nos tornarmos seus filhos. Isso não é lindo? Ele nos dá, vou repetir, Ele quem nos dá o poder para nos chegarmos a Ele como filhos, como ruiós, filhos maduros,
quando ele reconhece a paternidade sobre nós, e ele diz: estes são meus filhos, como ele reconheceu de Jesus na ocasião do batismo, que veio de um processo. Jesus passou pelo processo, ele cresceu na graça e no conhecimento. Alguém imagina que foi colocado um chip na cabeça dele? Não, ele cresceu na graça e no conhecimento. Ele conhecia as Escrituras, ele citava as Escrituras, até um momento em que ele disse, hoje se falando dele em uma sinagoga, enquanto ele lia Isaías, ele disse: hoje se cumpriu essa palavra. Ele se localizou nas Escrituras que falavam dele, e depois ele testificou: as Escrituras elas falam de mim, examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. Então, quando você entende essa palavra, ele a todos os que o receberam, a Jesus Cristo, deu-lhes o poder, a autoridade, direito, privilégio de se tornarem ruiós. Passou pelo cerimonial e se tornou um filho de Deus. A palavra poder é muito importante. A palavra poder é muito importante exatamente porque originalmente ela é autoridade. Por isso todo menino oriental deseja passar, deseja chegar a isso, porque ele quer exatamente isso: poder, autoridade, direito, privilégio, permissão. E é o que, gente, é tudo que nós precisamos nesses dias. Nós precisamos nesses dias de autoridade, de poder, direitos, permissão. Quando árabes, amonitas e moabitas se levantaram contra Josafá foi com essa autoridade que Josafá os encarou. Ele orou a Deus e lembrou direitos, ele pediu privilégios, ele pediu permissão. Na oração ele lembra as promessas de Deus, não é? Ele ora a Deus, ele insiste com Deus, e nós podemos fazer nesses dias. Olha, eu acho que nunca na vida nós precisamos de tanta autoridade como nós estamos precisando agora. Nunca na vida. Quando Jesus disse: eis que vos dou poder, não era simplesmente só para expulsar demônios. Jesus relacionou algumas coisas, mas o poder, a autoridade, a exousia que Jesus prometeu é sobre tudo, sobre o nosso dia a dia, sobre tudo que está à nossa volta, sobre o nosso caminhar, sobre o chamado modus vivendi, a nossa maneira de viver, com tudo que nós nos relacionamos, poder sobre tudo. Ora, está escrito: pisarão em serpentes, mas nem todos os apóstolos saíram matando serpentes, absolutamente não, queridos. Falava de principados, de potestades, de poderes celestiais, de poderes humanos, enfim, tudo aquilo que pode nos ser venenoso, traiçoeiro, serpente, tudo aquilo que é. Quando alguém sonha com cobra, fica muito preocupado, não fica? Porque normalmente entende-se que é traiçoeiro, é venenoso, é peçonhento, é perigoso. O Senhor Deus nos dá poder sobre isso. Observe que nesses dias aqui que nós estamos vivendo, gente, se não tomarmos cuidado, chega peçonha de tudo quanto é lado, chega veneno de tudo quanto é lado. A todo momento nós estamos sendo envenenados com as notícias. É nesse momento em que nós temos que nos sobrepujar, nos sobressair a tudo isso, não é? Uma palavra firme, profética. Nós temos que nos sobrepujar. Então se bebermos, diz a Bíblia, se bebermos alguma coisa mortífera, e nesses dias nos oferecem coisas mortíferas. Temos que tomar muito cuidado, exercer essa qualidade, o poder, a exousia, a autoridade que Deus nos deu de ruiós. Então, a maturidade, quem tem a maturidade, ele tem o poder. Quando Deus nos dá a maturidade, Ele nos dá o poder, a autoridade, o direito, a permissão, o privilégio. Todos os que chegam à qualificação de maduros, e é Deus quem dá, ninguém pode fazer nada por isso, a não ser crer em Jesus Cristo. Como eu já disse, não é pela qualificação, não é pelos méritos, não é por justiça própria, não, é o Senhor quem faz. É uma promessa que existe antes da fundação do mundo, segundo as Escrituras, que nós chegaríamos à qualidade de ruiós, na qualidade de maduros, a qualidade de homens e mulheres maduros, adultos, homens que tomam atitudes de pessoas maduras. Aí na sua célula, na sua família, no seu pequeno grupo, aplique isso à sua vida, aplique ao seu coração, aplique ao seu dia a dia. E você quer ver nos próximos dias, nos dias que vêm pela frente, comecemos a olhar como adultos e não como meninos irresponsáveis.
Há regras a serem cumpridas nesses dias que precisam ser cumpridas. Jeremias, preste muita atenção, Jeremias orientou muito o povo de Israel para que eles se submetessem ao rei da Babilônia, e eles não fizeram, e eles cometeram um erro terrível. Eles não, mas como nós vamos nos submeter ao rei de Israel, ao rei da Babilônia? Nunca Jerusalém será tomada. Ela foi tomada, morreu muita gente, foi uma carnificina, foi uma loucura. Havia instruções do profeta: submetam-se, de Jeremias. Jeremias chorou muito, porque ele viu a desobediência do povo. Pessoal, é tempo de obedecer. É tempo de obedecer, líderes, é tempo de obedecer pais, é tempo de obedecer autoridades civis, militares, é tempo de obedecer, é tempo de seguirmos um caminho de obediência. Todos aqueles que obedecem crescem. O povo de Israel não obedeceu a Jeremias, porque pensaram que era uma profecia louca. Como nós vamos nos submeter ao rei da Babilônia? E naqueles dias Deus falou para Jeremias que o povo ia prosperar, e ele disse: vai lá, compra um campo, Jeremias. Havia coisas ruins acontecendo, mas Deus tem coisas boas, mesmo quando parece que há uma nuvem negra sobre nós. Deus tem coisas impressionantes para todos nós. Nesse aspecto, meninos não vão entender. Gente, meninos são inconsequentes, tecnons são inconsequentes, são irresponsáveis por natureza, nem devemos criticá-los por isso. A gente procura ensinar, a gente, como diziam os mais antigos, a gente raia com eles, mas é compreensível que meninos cometam atos de meninos inconsequentes, mas não de adultos. Então é uma hora de nós sermos adultos, mais firmes, mais sérios, ainda que alegres, mais sérios no nosso caminhar, mais obedientes em tudo, mais focados com o momento em que vivemos, mais voltados para a oração. Se fala-se em oração, mas parece que as pessoas não perceberam que é um tempo em que nós temos que orar. É um tempo de jejum, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de reflexão, é um tempo de introspecção, de olhar para dentro de nós, para verificarmos se não há em nós a apostasia que operou, que habitava, que operava em Judá, em Israel, nos dias de cativeiro, da idolatria que levou o povo ao cativeiro, a desobediência que levou o povo ao cativeiro. Temos que olhar se a nossa quarentena não tem a ver com isso. E quem sabe a quarentena, esse momento de reclusão que nós estamos vivendo, é exatamente para que a gente evolua, né? de tecnon para ruiós, e assim nos tornemos filhos da adoção, filhos maduros, filhos com os quais Deus está contando. O apóstolo Paulo ele vai nos ensinar que a natureza geme, nós vemos a passagem, a natureza geme e espera a manifestação dos ruiós, não é dos tecnons. A natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Filhos de Deus são só os ruiós, tecnon não é. Então espera a manifestação dos filhos. A própria natureza espera a redenção pela manifestação dos filhos, através dos princípios do reino de Deus estabelecido entre nós desde os dias de Jesus Cristo. Ele disse: o reino de Deus já está entre vocês. Então, os princípios do reino de Deus, aplicados por ruiós, por homens e mulheres maduros na fé, crentes em Jesus Cristo, nos tirarão de uma situação contrária e nos colocará em uma situação favorável a todos nós. Como eu disse no início, é um tempo em que nós não olhamos mais para posições doutrinárias, interpretações bíblicas. Não, agora é o tempo em que nós levantamos os nossos olhos ao Eterno, ao nosso Deus, ao Yud-Rei, Vav-Rei, ao Javé, Jeová, Yahweh, não importa como você pronuncie. Importa que nesses momentos nós levantemos os olhos ao nosso Deus através de Cristo, para que Ele, a seu tempo, Ele nos socorra. Gente, é um tempo de clamar por misericórdia. A gente vem aqui, nós profetizamos esperança, mas é um tempo de clamar a misericórdia de Deus. Não é um tempo de nós estarmos grudados nos nossos aparelhos televisivos, simplesmente como se não tivesse acontecendo alguma coisa. Não podemos nos comportar como tecnon nesse momento. Nesse momento nós devemos nos comportar como ruiós. O que é para ser feito? O ruiós é um guerreiro. O guerreiro pergunta, ele se apresenta para a batalha: o que tem que ser feito? Um guerreiro pergunta: em que eu posso ajudar? O que é que tem que ser feito? Nós vamos fazer. Mas o tecnon, o menino, ele ou se acovarda ou trata com indolência, com omissão
com descomprometimento, como se não estivesse acontecendo nada. É um tempo, queridos, de nos voltarmos para Deus. É um tempo de levarmos os nossos olhos para o Senhor e buscarmos dele o socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, de Adonai, o Senhor que fez os céus e a terra, o Deus eterno, o Deus altíssimo, o que está nas maiores alturas. Olhemos sondemos o coração de Deus, e nós podemos fazer isso em oração. Sondemos qual é a vontade de Deus. Possivelmente é que a gente deixe de ser meninos, que nos comportemos como meninos, como tecnons, e passemos a nos comportar como os filhos da adoção, os ruiós. O Senhor Deus, Ele nos dá poder para isso. Mãe, pai, filhos, líderes, autoridades, todos é hora de nós estarmos juntos e buscarmos acontecendo. Nós buscarmos em Deus um caminho, e Ele tem um caminho para todos nós. Então, em nome de Jesus Cristo, nós buscamos agora a maturidade, o ruiós que Cristo nos dá, o melhor, o status de ruiós ao qual Cristo nos alça. Para isso Ele morreu, para que nós sejamos maduros. Então eu te convido a receber as palavras de adoção, ruitotésia, e com ela você receberá exousia, poder, direito, privilégio, permissão. É importante, se você entrou em um deserto na condição de tecnon, que ore a Deus insistentemente para que Ele te eleve ao patamar de ruiós. Se nós entramos nessa pandemia e tantas outras pandemias que nós passamos, a pandemia do pecado, por exemplo, se nós entramos nesse deserto na condição de tecnons, vamos orar a Deus para que Ele nos alce, né? A condição de filhos da adoção, a filhos ruiós, filhos da adoção, filhinhos, disse João. Nós somos agora filhos de Deus, agora nós somos ruiós, nós nos comportamos como ruiós, nós pensamos como ruiós, nós falamos como ruiós, nós andamos como ruiós. A maturidade, queridos, a maturidade é necessária para que o reino de Deus avance, prospere. A maturidade, mais do que nunca, ela é necessária para que a gente encare tudo que nós estamos vivendo nesses dias. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Essa foi a nossa quarta ministração, né, dos 7 dias. Nós temos ministração na sexta, no sábado, no domingo de manhã, porque nós ficamos sem a ministração da segunda-feira, e finalmente no domingo, permitindo Deus, nós celebraremos num culto ao Senhor, cada um nas suas casas, e mais uma vez lembrando aqui, como líder, como conselheiro, cada um nas suas casas, obedeçamos as autoridades constituídas, orando ao Senhor, crendo na vitória que há no nosso Deus, mas também obedecendo aos poderes constituídos, às autoridades constituídas. Nós precisamos entender que o Senhor nosso Deus está trabalhando conosco, está trabalhando o nosso coração, está trabalhando o nosso ego, está trabalhando as nossas convicções. O Senhor nosso Deus está trabalhando nesses dias, está trabalhando nas nossas vidas, e é para nos fortalecer, não é para mal isso, é para nos fortalecer. Então louvemos ao nosso Deus, cantemos os louvores ao nosso Deus, exaltemos o seu nome, porque Ele pode mudar o quadro. Exaltemos ao Senhor. É um tempo em que a gente exalta, adora, celebra o Senhor com alegria, como Josafá fez. Cantemos a vitória. Deus é poderoso para nos abençoar. Somos maduros, somos ruiós, somos filhos da promessa. O Senhor é conosco. Beijo grande no seu coração, que você tenha uma noite agradável na presença de Deus. Lembre-se de orar, lembre-se de consagrar o seu tempo ao Senhor, lembre-se de que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Fiquem todos com Deus. Uma excelente noite.